Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann e fico com você das 19 às 19h30 desta quinta-feira, dia 19 de maio. O programa ele é transmitido ao canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, no 6 para São Leopoldo. Temos também nas nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e também no YouTube, da Vale TV. Temos o site valetvplay.com e também aplicativo para iOS e também Android, valetv.play. Bom, pessoal, nessa noite de quinta-feira a gente vai trazer informações sobre as Surdo-Olimpíadas, que ocorreram em Caxias do Sul no começo deste mês. E para conversar com a gente sobre isso, um dos atletas que representou aqui na nossa região, ele é aqui de Novo Hamburgo, o Lucas Bonalume Vieira, atleta da Seleção Brasileira de Surdos de Voleibol, está aqui com a gente. Eu dou uma boa noite e obrigado pela tua participação aqui, Lucas. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço o convite para a gente conversar um pouco sobre esse assunto aí. Eu lembro que alguns anos atrás já tinha entrevistado o Lucas, falando da outra Surdo-Olimpíada que ele participou lá em 2017 e agora teve essa que foi aqui em Caxias do Sul, outra foi na Turquia. Lucas, como é que foi estar jogando, digamos, em casa praticamente aqui em Caxias do Sul, depois da participação que vocês tiveram lá em uma quinta colocação lá na Turquia? Foi uma experiência muito boa, Deu para perceber que essa Olimpíada ela engajou muito muitas pessoas, Muitas pessoas ficaram muito engajadas com isso, movimentou a região e o fato de estar em casa levou muita gente a assistir aos nossos jogos, A gente estava conversando antes aqui que muitas crianças olharam, foram lá assistir os jogos e a gente fica muito feliz com isso porque a gente passou, de certa forma, passou um exemplo para elas, Elas estavam ali vendo que era uma competição de surdos, todos que estavam ali eram surdos e mesmo assim estavam ali praticando um esporte que gostam de praticar, por amor ao esporte, por amor à camisa que seja, mas aquilo não serviu como uma limitação para deixar de fazer alguma coisa que a gente gostava. Então, nesse aspecto, e a troca de experiências, a gente observava as crianças estudando sinais, estudando libras, Então, ter conhecimento desses universos e dessa diversidade, eu acho que foi muito importante. Um dos aspectos, que tornou tão importante a Surdo-Olimpíada ser realizada aqui em Caxias do Sul e no Brasil. E em questão assim de competição, a gente também estava conversando aqui em bastidor antes da gente começar o programa. Como é que foi a participação? Como é que tu avalia a participação da seleção brasileira que ficou agora na 6ª colocação nessa edição? Sim, na Turquia a gente tinha ficado em 5º lugar, Tu já trouxe aqui. E dessa vez nós ficamos em 6º, Como é que eu avalio? O Brasil ele realmente tem uma certa dificuldade de investimento no esporte surdo, se carece bastante disso. A gente nota que o bloco europeu, os países europeus que participaram aqui, que foram Itália, França, Turquia, Ucrânia e Polônia, estavam muito bem encaixados, muito bem entrosados, Num nível mais alto. Num nível mais alto, estavam mais treinados. A gente teve notícia, por exemplo, da Ucrânia treinando juntas durante mais de um mês, Então, são oportunidades que eles tiveram, a gente não teve, Seja por falta de investimento, como eu te falei antes, a gente conseguiu treinar 2 vezes, Uma com a equipe toda junta e uma ficou um treino reduzido por falta de apoio financeiro. Então, assim, o que a gente conseguiu, pelo menos, demonstrar nessa Surdo-Olimpíada é que na América Latina nós ainda somos os principais, a potência, Nós jogamos contra a Venezuela e contra o México e vencemos os 2 jogos, A gente vem consolidando essa posição desde 2014, mais ou menos, quando a gente foi campeão sul-americano e depois campeão pan-americano em 2016. Então, essa constância a gente conseguiu manter, apesar da falta de entrosamento durante a competição, Tivemos troca de funções e tal, mas nesse aspecto a gente conseguiu manter uma certa estabilidade, Porque às vezes acaba saindo o deslocamento do bolso do próprio atleta. Como é que funciona tudo isso, Lucas? Conta para nós. Funciona, assim, um ponto bem legal. A gente teve atletas que acabaram comprando a passagem do próprio bolso para vir de São Paulo para cá, Sim. Porque até, vamos dizer assim, uma semana antes da competição não se tinha notícia de que isso seria subsidiado, que seria grátis a passagem para os atletas, Então, esse pessoal se antecipou, acabou comprando, mas, felizmente, uma semana antes, assim, saiu a passagem, divulgaram, então, mais gente conseguiu vir. Mas, realmente, não só no vôlei, mas
maior parte dos esportes, os atletas que não têm patrocínio acabam tendo a despesa do próprio bolso para poder participar das competições, para poder pagar um técnico, né, fazer a sua suplementação, fazer o seu treinamento. Então, realmente, a gente fica... bem difícil, é bem difícil. É bem difícil, é superação mesmo, né? A gente acabou indo para a competição ali, de uma certa forma até despreparado, né? Não digo individualmente, o pessoal estava se cuidando, fazendo seu exercício e tal, mas o coletivo deixa a desejar e tem muita relação com falta de investimento, com falta de apoio. E dá resultado, digamos ali, no resultado final que vai mostrar isso, né? E que acaba mostrando isso, realmente. O nível europeu estava muito superior ao nível latino, vamos dizer assim, porque nem Venezuela, nem México, ninguém fez frente para os times europeus. Sim. E enquanto vocês ali, você estava atuando começou como oposto e depois foi para ponteiro, Lucas. Conta para nós um pouco ali, a questão da tua função. São as ideias iniciais que a gente tem de como o time poderia funcionar, né? A gente tem tinha um número limitado de peças, né? A gente até tem uma certa dificuldade de encontrar outros talentos. Quantos né? atletas mais ou menos foram? Foram 12, tá? Foram 12. Vou fechar 12. Bem fechadinho, foram 12, mas apenas um levantador, né? Assim, vamos dizer assim, a ideia inicial, né? Apenas um levantador, porque o outro não conseguiu ser liberado do trabalho, né? Até uma dificuldade extra, né? Mais alguma coisa. Então, conforme a gente jogou contra a França, jogou contra a Itália e teve uma dificuldade muito perceptível de levantamento, né? E aí eu, na função de oposto, também não estava recebendo uma bola com uma certa qualidade e precisávamos dessa qualidade. A gente acabou fazendo uma troca, né, no jogo da Venezuela. Então, outro atleta que foi deslocado para o levantador ficou na reserva. Então, mexemos no time e tivemos que encaixar realmente. Então, eu tive que sair de oposto, ir para a ponta, né? Então, a mexida que a gente precisou fazer para conseguir fazer frente, pelo menos, para Venezuela e México, né? Felizmente funcionou, né? Aquela mexida que deu ali, conseguimos fazer frente para eles. Mas bem como aquilo que eu te falei, né? Um jogo, realmente, quem foi olhar o jogo da Venezuela e do México, foram jogos legais, foi emocionante, né? O pessoal estava torcendo lá, estava animadão, que o Brasil estava ganhando. Mas, realmente, um jogo mais lento, né? Quem conhece um pouco de vôlei, assim, um jogo mais lento, uma bola mais alta. Sim. Então, para fazer frente para um time que joga mais encaixadinho, com bola mais rápida, né? Mesmo, né? Realmente acaba sendo superado nesse quesito, né? Um jogo mais acelerado para cima do Brasil, ali como foi o caso dessas outras seleções todas, e realmente não conseguimos acompanhar. Né? Sim. Bom, mas isso também, daqui a pouco, quem sabe o pessoal se alerta para isso, né, Lucas? Sim. De começar a investir um pouco mais, de olhar para vocês de outra forma, né? Para poder, na próxima Surdo-Olimpíada, quem sabe, melhorar a colocação, né? Porque o que aconteceu nessa Surdo-Olimpíada foi muito parecido com o que aconteceu na Turquia mesmo, né? A Turquia, a gente estava numa situação em que, de novo, questão de 2 semanas antes da ida para a Turquia, recebemos o apoio, né? O governo vai pagar as passagens, vai custear, vamos lá e tal. Mas até ali estava todo mundo sem saber se ia ou se não ia. Então, aí, consequência disso, não tivemos o treinamento, né? Foi bem diferente o caso lá em 2016, aí no caso do vôlei, que a gente conseguiu treinar, teve apoio e conseguiu treinar todo mês, né? Então, a gente passou praticamente 2015, 2016 inteiro se encontrando todo mês para treinar. E quando a gente foi jogar Pan-Americano e Mundial, a gente estava com um time muito redondo. A gente jogou de novo. Mais entrosado, jogamos contra a Turquia, Rússia e Ucrânia e fizemos jogos bons contra eles. Sim. Ganhamos dos Estados Unidos, ganhamos do Japão, que é um time chato de jogar. Então, realmente... a estrutura falta, né? A estrutura faltou incentivo, faltou não só para o vôlei, mas em geral, né, de uma forma geral, para que a gente pudesse representar melhor o Brasil numa competição desse nível. A gente viu a Ucrânia aí disparar no quadro de medalhas, né? Mais do que o dobro de medalhas com tudo que está acontecendo por lá, dos Estados Unidos. Então, realmente... Né? E um ponto interessante até, me chamou muita atenção, o pessoal da Turquia estavam com a mídia junto lá, né? E eles publicavam direto no Instagram. E depois que eles ganharam o jogo das quartas de finais contra o Brasil e depois que ganharam a final, eles fazem as publicações e as pessoas que eles marcam me chamaram muita atenção. Eu mostrei para o meu técnico, olha aqui, ó, eles fizeram a publicação e marcaram o presidente da Turquia, marcaram o ministro dos esportes, marcaram o chefe do gabinete.
tipo, não que necessariamente esse pessoal tá olhando, né, o que eles estão vai publicando todo repostar dia, alguma coisa, né? mas tu vê o nível de interesse que existe, né? Tipo, ele está interessado em saber, pelo menos, como está indo a delegação turca aqui no Brasil, nas competições que estão representando a Turquia mundo afora. Né? Ah, isso é bacana, tem que ter, né? Digamos, teria que ter muito mais esse interesse, né, Lucas? Agora, a gente não tem bolsa atleta também, né? Isso também é um ponto, né? Ah, deveria ter também. O surdo-atleta não tem bolsa atleta, não participa desse tipo de coisa. Então, isso é um ponto que já facilitaria em certo grau, vamos dizer, né? Se tu tem uma bolsa atleta, vai ter um treino em São Paulo, poxa, tu tem a tua bolsa atleta, tu consegue pagar aquela passagem para ir lá treinar, né? Sim. Agora, tirar do teu orçamento, vamos dizer assim, normal, o rotineiro, né? Tirar do teu orçamento de rotina para ir fazer uma coisa dessas é complicado para a maioria das pessoas. Sim, sem dúvida. Mas, ô Lucas, conta pra gente um pouquinho do seguinte. Bom, o pessoal está nos vendo aqui conversar normal, né? Sim. Né? Mas como é que funciona para ti? Porque tu usa aparelho para poder escutar, né? Sim. Então, como é que funciona na hora do jogo ali? Eu sei que tu já me contou, né? Sim, mas sim. o pessoal de casa não tem uma certa noção, né? É interessante levantar esse ponto, sim, porque eu mesmo, né? Eu sempre usei aparelhos desde os 2 anos de idade. E então eu sou o que se chama de surdo oralizado, né? Eu não sei Libras. Sei muito pouco, né? Então não sou fluente em Libras. O surdo, que ele é oralizado, ele entende português, ele sabe escrever em português, sabe ler em português e também sabe Libras, é chamado de surdo bilíngue. Né? Assim como a Libras é considerada um idioma, né? Então, Sim, surdo bilíngue. No meu caso, eu não sou um surdo bilíngue, eu sou um surdo oralizado, eu falo, escrevo e leio em português, né? Então, na hora do jogo, existe uma certa dificuldade, especialmente com os surdos que não são oralizados. Tá? Porque mesmo o surdo que tem a perda profunda, ou 100%, não escuta nada, a gente precisa tirar o aparelho para jogar. Todos nós precisamos tirar o aparelho para jogar. Então, mas mesmo esse surdo, que ele não escuta nada, mas ele é oralizado, ele entende português, ele consegue fazer leitura labial. Então, a gente consegue se comunicar com uma certa facilidade até. O nosso maior problema é chamar a atenção do colega quando ele está de costas, está longe, né? Aí o recurso é bater o pé no chão. O surdo sente a vibração do som e te procura. Olha só, né? É diferente, né? Então, agora, o surdo que só sinaliza, aí é uma dificuldade um pouco maior, né? A gente tinha intérprete para nos ajudar. Né? Durante a preleção, nos tempos, ela estava sempre junto, mas na quadra a gente tenta se virar com, no caso, com um pouco que eu sei, né? Até porque os termos de vôlei em Libras, eles já ficaram internalizados, sim. né? Alguma já está coisa, acostumado já. Né? Acostumado a gente consegue falar. Então, aí o que acaba acontecendo, às vezes, assim, é no convívio extra-quadra, a gente quer conversar, né? Então, algum sinal que eu não sei, eu acabo soletrando, né? Fazendo a datilologia, como diz, né? Então, eu soletro em Libras aqui e ele me ensina um sinal, né? Então, sim, é uma troca de experiências que acaba acontecendo. Mas a principal dificuldade acaba sendo essa da distância, né? A comunicação dentro da quadra. Dentro da quadra. Às vezes está longe, assim, o que é muito comum, né? No vôlei de ouvintes, deixa a minha... tô nela, ou o levantador cantar a bola, chuta, né? Ou até o atacante trocar a jogada no meio do rally. No vôlei de surdo, tu não vê muito disso, né? Sim. A jogada está combinada, vai ser aquela ali. Se tu não dá para te trocar no meio do rally. E perda auditiva, tu tem quanto, assim, que tu falou dessa questão da diferença? Ela se eu não me engano, ela é de moderada a severa, tá? Não tenho certeza se é esse grau, mais ou menos assim. Mas para participar da Surdo-Olimpíada, a perda ela tem que ser de 55 decibéis no melhor ouvido, em determinadas frequências. Tem, né? tem então, uma regra. faz uma audiometria, não pode ser perda unilateral, né, obviamente, mas então se tu tiver uma perda em determinadas frequências lá, ferida por audiometria, que seja maior do que 55 decibéis no melhor ouvido, então tu tá apto a participar da Surdo-Olimpíada, né? Tem esse detalhe que também é observado. Detalhe, esse detalhe é ser observado e aí todo mundo tira o aparelho para competir, né? Em qualquer modalidade, todo mundo tira o aparelho para competir. E assim, Lucas, antes de entrar para a Seleção Brasileira de Surdos, tu jogava profissional, chegou a tentar? Como é que foi a questão da tua carreira dentro do voleibol? Eu sempre joguei com ouvintes, comecei lá em 2000, né? Eu não tinha conhecimento desse universo que nós estamos conversando agora. E aí eu participei de Seleção Gaúcha, joguei nas categorias de base da ginástica. Ginástica. Eu joguei na categoria de base da Seleção Brasileira.
Joguei, aí eu tive um período de profissional ali que foi curtinho, né? De 2004 até 2008, mais ou menos ali, que eu passei por online, passei por Unisul, passei por Foz do Iguaçu, pela UX. Superliga de vôlei. Por Superliga, né? Time de vôlei. E aí depois joguei na Universitário pela Fevale, de 2008 até 2012, mais ou menos, campeonatos Fez a faculdade ali na Fevale, daí? Isso, cheguei aí, me formei na faculdade, na Fevale enquanto atleta, né? Sim, sim. Então, foi essa a minha experiência ali. E eu só fui conhecer o vôlei de surdos em 2014. Né? Então, foi realmente depois de toda essa fase aqui que eu fui conhecer o vôlei de surdos. Né? É uma coisa que eu me peguei pensando assim, né? Não sei se seria possível também, mas imaginando, né? Quem tem o conhecimento das equipes da base seria a Federação Gaúcha e, por consequência, a Confederação Brasileira de Vôlei. Né? Claro. Imaginei se tivesse um envolvimento de confederação ou de federação nesse ponto, em tentar encontrar os talentos, nem que seja fazendo uma audiometria na gurizada. Né? Se aparece alguém... Simples, né? Um procedimento simples, né? O mais simples, né? Faz uma audiometria na gurizada ali, daqui a pouco identifica alguém que tem uma certa perda auditiva, já auxilia essa criança, né? A fazer alguma adaptação que seja com o aparelho auditivo. Porque pode não estar se desenvolvendo tão bem dentro do esporte como, né, na base ou mesmo daqui a pouco profissional, né? Isso. Então, imaginei. É uma coisa que imagino que possa melhorar daqui para frente. Até porque me veio a CBV agora, porque a Federação Francesa, ela tinha o símbolo da Federação Francesa de Vôlei. Então, era uma coisa só. A Itália também, ela estava lá como federação, né, do vôlei da Itália. Representando né? Então, é uma coisa só. Aqui nós estamos com tudo muito separado. A CBV é uma coisa, no caso do vôlei, a CBV está lá, e a CBDS, que é a Confederação Brasileira de Surdos, está aqui na caixinha dela. Né? Não estamos se conversando. E isso não é só para o vôlei, é para todas as modalidades. Vários esportes, né? Então, acho que esse é um aspecto que pode ser melhorado para o futuro e poderia nos auxiliar a encontrar talentos, não só no vôlei, mas em várias modalidades que nós temos ali, né? Sim, Eram 19 modalidades lá na Cidade Olimpíada. Sim, sem dúvida. Mas tu não quis seguir daí como profissional no vôlei mesmo? Tu não optou? Não, eu acabei optando ali no final de 2008 por voltar, né, terminar a faculdade e trabalhar no mercado de trabalho. O vôlei acabou ficando como o amor, né? O lazer, amador, assim, né? O lazer. Como é que é hoje para ti assim, o voleibol? Tu falou que vocês não se encontram tanto para treinar, né, Lucas? Mas tu acaba jogando por aqui? Como é que funciona a questão do teu treinamento? Tem academia também? Sim, desde sempre, né? Desde sempre eu faço academia, né? Então eu gosto de manter essa parte física em dia. E o vôlei eu tenho treinado agora master, né? Agora eu estou com 34, vou fazer 35. Então eu tenho jogado com o pessoal aqui de Novo Hamburgo, que é o Panzer, né? A gente treina juntos aqui em terças-feiras, então eu tenho jogado com eles seguido. Joga ali no Cavazoto, no Agostinho Cavazoto. Isso, no Agostinho Cavazoto ali toda terça-feira. Dá para manter um físico legal, dá para manter em dia o voleibol? Sim, dá para manter porque é um pessoal das antigas que jogava, todo mundo sabe jogar, né? E como a gente joga campeonato master, então o nível é bom, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho aqui que daqui a pouco nem todo mundo tem em São Paulo. Em São Paulo o pessoal tem mais, até tem bastante gente que joga vôlei, né? Mas assim, sei lá, Minas Gerais, Santa Catarina, não sei se o pessoal consegue encontrar muita gente assim para fazer esse tipo de jogo. Mas aqui tá show de bola. Sim. Tá muito bom. Dos teus colegas de equipe lá, o pessoal é bastante mesclado nas regiões do país? Assim, me veio agora essa que tu falou de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina? Isso, a gente tinha gaúchos, tá? Tinha eu de Novo Hamburgo, um de Tapejara e um carioca que mora em Santa Maria. Né? Então, já se mudou para cá. Já. Arrependido não sei, né? Porque o frio começa. Né? Mas ele faz tempo que ele mora em Santa Maria já. A gente tinha gente de Curitiba, né? Tínhamos atletas de Pouso Alegre, Minas Gerais, e tínhamos atletas de São Paulo, aí várias cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande, Guarulhos, né? Vários atletas de São Paulo. E um do Ceará. Então, ficou, realmente, a gente tem uma região assim do Brasil que, né, você notou que eu não falei ninguém de lá, né, da região norte ali, Goiás, Mato Grosso, ali a gente não tem muita ideia do que tem, né. Até temos uma Sud-Olimpíada nacional que a gente jogou em dezembro de 2021 e os gaúchos foram bicampeões, né, no vôlei. Mas quem é que estava lá jogando? Tava Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo e Ceará.
Sim. Né? Os polos, digamos, então. De onde saíram os atletas, né? Então a gente não viu atleta do Mato Grosso do Sul, de Goiás, Rio de Janeiro não foi, não conhecemos como é que são os demais estados do Nordeste, do Norte. Então tem um universo terreno grande para a gente prospectar talento, mas de novo, né? Isso passa pelo investimento e pelo interesse, né? Claro. Precisamos ter o investimento para o pessoal ter condições de fazer daqui a pouco uma peneira, fazer uma oficina de vôlei e identificar esses talentos por lá. Sim. Né? E vocês têm treinadores? Daqui a pouco tem algum... Como é que funciona essa parte também? Da seleção brasileira? É, isso. Tem a seleção brasileira, ela teve quem ficou à frente dela, né? Quem pegou a seleção brasileira em 2012 foi o Xandó, tá? O Mário Xandó do vôlei, da geração de prata. E ele tem uma equipe que veio trabalhando junto com ele, que é, no masculino, hoje é o Alex, de Praia Grande, e o Carlos Filho, ou Carlos Júnior, não me lembro agora, que é de Santos, tá? Então, eles estão trabalhando agora como técnico e auxiliar técnico. Então, hoje, na base da brasileira, é essa, né? Capitaneada pelo Xandó. O Xandó que estava à frente daquele projeto lá de 2016, que a gente falou que deu muito certo lá no Pan-Americano. E agora ele não teve à frente, né? Acabou ficando um pouco de lado, porque a CBDS tomou a frente, né? Mas a gente teve todas essas dificuldades que a gente já estava falando aqui de investimento, né? Uhum. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um polo bem legal de surdos, que é em Santa Maria, né? Santa Maria tem um trabalho bem legal lá da associação dele, junto com a UFSM na pessoa da Maria Esther Gomes de Souza, que ela foi a nossa técnica da Seleção Gaúcha, e que tem encontrado atletas naquela região lá. Ela conseguiu trazer o Giovanni, que é de Agudo, conseguiu trazer para a Seleção Gaúcha, ele cresceu, aprendeu e estava na Seleção Brasileira com a gente agora. Vai evoluir. Então, ela tem encontrado atletas, né? Então, tem um polo em Santa Maria que está bem interessante na pessoa dela, e aí na Seleção Brasileira tem no masculino é o Alex, né? E no feminino é o Rubinho Gutierrez. Uhum. Se eu não me engano, ele é de São Paulo, não é de Santos, tá? Mas, assim, toda a equipe da brasileira, quem estava realmente puxando, assim, quem estava à frente era o Mário Xandó, né? Entendi. E tu tu falou da questão da tua idade, tu tá indo para 35 anos, tá jogando pessoal master aqui. Como é que é a questão também da idade nessa seleção brasileira dos surdos? Tem várias idades ali, daqui a pouco tu tá pensando, prospectando uma próxima surdo-olimpíada? A gente tinha, nossa seleção tinha gente de 18 anos, que estava na primeira surdo-olimpíada, né? Que tinha gente de 54 anos. Ah, então tem bastante. Então, assim, tem bem variada a idade, né? Até por causa dessa dificuldade de encontrar pessoas, né? Então, o grupo que estava hoje lá, tem pessoas que foram trazidas em 2012 ainda, né? Então, de novo, a dificuldade de encontrar o pessoal. E a idade, realmente, é uma idade mais elevada. Nós estamos na faixa aqui dos 35 ao 40, né? Então, é uma seleção que está envelhecendo. Achamos esse rapaz mais novo, de 18 anos, claro, se ele tiver interesse, ele vai ter uma vida longa aqui, né? Mas a gente precisa encontrar talentos novos. Né? Para poder renovar, né? Tem que renovar. Assim, a próxima Olimpíada vai ser em 2025, né? Vai ser um prazo mais curto, acabou por causa da pandemia, porque a nossa acabou sendo adiada. Então, vai ser em 2025 no Japão. Então, a gente tem que estar visualizando lá na frente e trabalhando para tentar fazer uma representação melhor lá do que nós fizemos aqui, né? E tu está pensando em também participar dessa já, vai se preparar para isso também? Sim, eu vou estar com 38, né? Vou estar com 38, 39, daqui a pouco é tranquilo. Eu acho que pro nível surdo tem condições de jogar ainda, né? Basta a gente estar com um time um pouco mais encaixado, que aí o esforço individual não é tão grande, né? Sim. Até hoje é dia 17, né? Nós estamos gravando dia 18, nós estamos gravando dia 18 e a competição terminou dia 15. Eu ainda sinto um pouco os joelhos, o ombro, né? Foi um pouco pesado, assim. Foram muitos jogos e muitos amistosos e treinos em poucos dias. Mas eu acho que sim, dá para chegar em 2025 com tranquilidade. Acho que até depois, né? Tem gente com 50 anos que seguiu jogando, então... Dá para tentar. É um nível um pouco mais baixo, assim, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha que estar bem preparado, né? Sim, com certeza. Bom, a gente está encerrando já o Esporte na TV. Quero agradecer, Lucas, a tua participação aqui. O bate-papo, quando é bom, passa rápido, né? A gente poderia conversar mais um tempo aqui. Te agradeço pela tua participação, portas abertas aqui do Esporte na TV. Tá, eu agradeço o convite de novo, é sempre bom falar, né, sobre o esporte de surdo e chamar atenção para certos aspectos que a gente precisa chamar às vezes, né? Mas sempre visualizando o bem do esporte, né? A gente quer
quer servir de exemplo, né, para todas as pessoas e encontrar novos talentos e representar cada vez melhor o Brasil nas competições. Aí. Tá certo, Lucas. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço. Bom, pessoal, a gente fica por aqui com o Esporte na TV e voltamos amanhã. Tchau, tchau.